Devido à pandemia, cientistas de todo o mundo estão correndo atrás de vacinas eficazes que combatam o SARS-CoV-2, vírus que causa a doença Covid-19. Grandes apostas são as vacinas de DNA e RNA, conhecidas como vacinas gênicas, como por exemplo a vacina Pfizer-BioNTech, baseada no RNA mensageiro, que já está sendo aplicada em vários lugares do mundo. Essas técnicas surgem como um grande avanço, pois não é necessário que o vírus seja diretamente injetado no corpo humano. Para entender os mecanismos por trás delas, precisamos fazer um voo histórico até o século XVIII, que foi quando surgiram os experimentos pioneiros com o que hoje chamamos de vacina. Um médico britânico chamado Edward Jenner observou que mulheres que trabalhavam na ordenha de vacas frequentemente apareciam com lesões nas mãos, semelhante às pústulas da varíola, e não eram contaminadas quando havia um surto da doença. Jenner então inoculou o líquido de pústulas das mãos dessas mulheres em um garoto de 8 anos e, após certo tempo, inoculou nele a varíola humana. Foi observando que o menino não contraiu a doença. Assim, o trabalho de Jenner representou a primeira tentativa científica de controlar uma doença infecciosa pelo uso de uma vacina. Em 8 de maio de 1980, a Organização Mundial da Saúde certificou a erradicação da varíola no mundo. A partir desse experimento até os dias de hoje, muito se avançou na ciência, possibilitando não só a criação de uma, mas de inúmeros tipos de vacina, desde as mais tradicionais de vírus inativado e atenuados, até as vacinas de vetor viral, vacinas à base de proteínas e as vacinas gênicas de DNA e RNA. Para começar a entender os mecanismos de atuação das vacinas gênicas, precisamos relembrar que os ácidos nucleicos são grandes moléculas formadas por unidades menores, os nucleotídeos. No nosso corpo, o DNA armazena e transmite todas as nossas informações genéticas e serve de molde para a síntese ou transcrição do RNA, que, por sua vez, tem como principal função a síntese de proteínas em uma etapa que conhecemos como tradução. Nesse processo, o RNA mensageiro é o responsável por carregar a mensagem com as informações da síntese proteica. Pensando nesses mecanismos de transcrição e tradução, cientistas perceberam que talvez fosse possível induzir a produção de anticorpos pelas células do sistema imune sem a necessidade de se inserir em nós um vírus ou parte dele. Dessa forma, a ideia-chave das vacinas gênicas é carregar as instruções para que as nossas próprias células produzam e expressem as proteínas do patógeno. Para isso, é necessário identificar a parte do seu código genético que carrega as instruções para a fabricação dessa proteína e então injetar no nosso corpo. Com isso, o sistema imunológico acredita que de fato o corpo está infectado e cria anticorpos específicos para combater esses patógenos. A partir daí, caso o organismo tenha contato com o agente infeccioso de verdade, reconhecerá a proteína de cara e terá meios de combatê-los antes que ele cause problemas. A vacina de DNA é baseada na tecnologia recombinante, que envolve a transferência do gene que codifica uma proteína para dentro do vetor que irá transportar a informação do gene para dentro da célula eucariota. Alguns exemplos de vetores são o viral e o plasmídio bacteriano. O processo inicia-se com a extração do DNA de um micro-organismo que pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo ou um parasita, a fim de obter deles o gene codificador da proteína antigênica. As vias metabólicas da célula hospedeira são utilizadas para os processos de transcrição do DNA injetado e, em seguida, o RNA mensageiro é traduzido para que ocorra a síntese do antígeno proteico relacionado ao agente infeccioso. Quanto à vacina de RNA mensageiro, o objetivo é o mesmo: produzir proteínas que estimulam a resposta imunológica do corpo. Essa imunidade, representada pelos anticorpos e linfócitos T, dá ao organismo a capacidade de se defender quando em contato com o vírus. Depois que a proteína é produzida, o RNA é degradado, uma vez que não é mais funcional.
Apesar de funcionarem da mesma forma, as vacinas de DNA e RNA apresentam algumas diferenças entre si. Na vacina de DNA, a informação genética do patógeno inserida na célula ainda será transcrita na molécula de RNA. Nesse sentido, quando já existe uma vacina diretamente baseada em RNA mensageiro, isso significa que um passo a mais já foi dado. E quais são as vantagens e desvantagens de se investir na tecnologia das vacinas gênicas? As vacinas de DNA são estáveis em temperatura ambiente, são relativamente mais baratas no processo de produção em larga escala e o controle de qualidade é mais fácil, garantindo a vacinação em regiões antes de difícil acesso. Um problema encontrado é a menor capacidade de gerar resposta imune no organismo em testes feitos em animais de grande porte. Já as vacinas de RNA possuem agilidade no processo de produção através dos avanços da engenharia genética, uma replicação simples, alto rendimento e produção segura. Das desvantagens, destaca-se a necessidade de temperaturas baixas para sua conservação. Um exemplo de vacina de DNA que tem sido testada é para a Taenia solium. Estudos mostram que a vacina contendo o gene do antígeno B de cisticercos celulose conferiu 92,6% de proteção quando os suínos foram expostos aos ovos da Taenia. Com a pandemia, os avanços no desenvolvimento de vacinas de RNA mensageiro para produzir a proteína spike foram acelerados. Essa proteína é específica do vírus SARS-CoV-2, responsável pela invasão da célula humana. Essa proteína sozinha não é nociva como o vírus, mas é suficiente para desencadear uma reação das células no sistema imunológico. Diante de um movimento antivacina crescente, o negacionismo científico e fortes ataques ao SUS, é essencial que se discuta nas mais diversas áreas os mecanismos, os benefícios e a segurança no desenvolvimento e aplicação das vacinas, para que os preconceitos sejam quebrados e vidas sejam salvas.